Amém. Amém? Vamos abrindo, pode poder se assentar. Abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, o manual de Deus aqui na terra. Samuel, 1 Samuel. Já falou com o seu irmão, já perguntou como está. Olha, não deixa a pessoa dormir não, viu? Amém? Samuel, primeiro. Deus fala com Samuel em sonhos. Deus fala com você? Já perguntou a seu irmão, Deus fala com você? Amém? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. 1 Samuel 3, perdão. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel, já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e ele disse, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Eis-me aqui, por que me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel, vai-te e deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo... Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e Eli esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, e lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será extirpada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta, nem com manjares. É muito forte isso. Você fazer entrega para Deus e o Senhor receber é poderoso. Mas Ele falar, nunca mais eu recebo uma oferta, nem sua, nem da sua família. É muito sério. Porque quem era Eli? Um profeta. Um grande homem de Deus. E quantas outras ofertas ele já entregou ao Senhor? E quantas ofertas o Senhor já recebeu? Só que tem coisas que não vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Assim como Samuel não passou desapercebido aos olhos do Senhor. Não é verdade? Teve uma entrega. Ana queria. Ela queria um filho ou ela morria?
Porque chegou um ponto que já virou um capricho. Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero. E Deus falou, tu quer, eu vou te dar. Enfim, Deus deu, porque ela tinha alguém que ela competia. Porque as mulheres daquela época tinham que ter filhos, né? Senão, qual o valor que ela teria para a sociedade? Eucana com suas 2 mulheres, Ana e Penina. Aí, não precisa abrir não, em 1 Samuel 1,6 fala assim, e sua competidora excessivamente a irritava para embrabecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Foi Deus quem cerrou a madre, mas ela não desistiu. Ela continuou insistindo, ela queria um filho. Porque primeiro era a vontade de ser mãe. Depois já passou a ser um capricho. E aí ela foi competir, não foi só com Penina, ela foi competir também com Deus. E não adianta a gente competir com o Senhor. Não adianta, você não vai para lugar nenhum. Porém, quando Deus fez, ela entregou. Entrega. Ela queria. Primeiro ela queria por capricho. Eu quero. O Senhor cerrou a madre. Depois do tanto que ela quis, Deus usou o próprio Eli como profeta para abrir a madre dela. E ela teve Samuel. E quando ela teve Samuel, ela falou, agora eu entendi que não é capricho, agora é entrega. Olha, Ana entregou Samuel. Eli, Deus não recebia mais sacrifício. Uma entrega onde ele recebeu e uma entrega onde ele rejeitou. Então, ele não quis mais. Por quê? Quanto por cento você sabe das coisas e você fica calado? Quanto por cento o reino de Deus padece pelos nossos erros? Porque não é só o ter. Não é só o capricho. Porque início era capricho. Eu até procurei aqui na estante no dicionário para ver o que era entrega. Que o título é Plantando entrega, colhendo o chamado. Entrega. Apatia, o contrário de entrega. O oposto de entrega. Ou eu entrego a Deus, ou eu vou ser. Eu vou ter apatia, desinteresse, displicência, frieza, impossibilidade, negligência, desleixo, insensibilidade. E aí, tem volta? Isso aqui foi o dicionário. Eu já estava descendo, mas eu achei bem interessante ver o oposto da entrega. Então, o crente, ele não tem opção. Ele tem que se entregar e acabou. Eu falei, meu Deus, entrega. Ah, eu me entrego se eu quiser. Então, você vai ter apatia, desinteresse, displicência, frieza, impossibilidade, negligência, desleixo, insensibilidade. Será que foi o que ele teve? Porque no início foi bem. Foi tudo muito bem. E depois, eu posso entregar na hora que eu quero, pastora Cris? Acabou. Inclusive está no altar. Não é mais sobre mim. Que tem horas que a gente quer ficar invisível. E a gente consegue por algum tempo. Mas o Senhor te enxerga. Ele te vê. E eu estava lá em cima, aí Emily chegou para falar comigo. Aí ela me olhou e falou, eu quero ser pastora como você. Aí eu falei, meu Deus, Senhor, que daqui a 20 anos ela fale a mesma coisa. Ela disse, mas eu vou ser pastora. Como a pastora, como o apóstolo, como você, uma criança. Eu quero ser pastora. Aí na hora eu falei, meu Deus, ela nem sabe o que eu estava, o que o Espírito Santo me deu essa noite. Que inclusive tem 2 meses essa palavra martelando na minha mente. E o que me chama a atenção é que
Deus, ele não vai falar com você sem primeiro falar com o profeta. Quando você se entrega ao Senhor, você não tem essa sensibilidade. Até você ouvir a voz de Deus, vai demorar um bom tempo. Então vai ter que ser o profeta que Deus vai usar. Vai ter que passar pelo profeta, vai ter que passar pelo altar. Não adianta você bater a perna. Não adianta você querer fazer do seu jeito, porque nessa época não passava. Primeiro vinha da parte de Deus para Eli. E Eli era muito usado. Quem disse que Eli não era usado? Ele era muito usado por Deus. Só que se não entender a proposta e o propósito, se perde. Ele foi bem no início. Ele foi bem na metade. Mas quando chegou no final, ele se perdeu. Isso é muito sério. E Samuel, Ana entregou Samuel quando ele completou 1 ano. Eu vou fazer uma comparação de uma criança aqui, de Thomas, 1 ano. Já pensou? Diaconisa Carol entrar aqui e falar, apóstolo, vim entregar Thomas. Deixa ele aqui na igreja. Porque Deus mandou fazer isso. Caleb. Corre, mãe, corre. Eu fui chamar Caleb para tirar uma foto e ele, corre, mãe, corre. Mas é sério, já pensou? Pastora Gel entrar com Caleb e falar, o Senhor mandou entregar aqui, deixar com o profeta. Deixar na casa do Senhor, morando na casa do Senhor. A gente ia ver Caleb subir essas escadas 1000 vezes. Mas entrega, não é vir todo dia ver como era que estava. Uma vez ao ano ela vinha. Uma vez ao ano. E ela nunca foi lá para saber se Samuel estava sendo bem cuidado. Ela entendeu que era para entregar. Entrega não é você que decide, entrega não sou eu que decido. Parece que a gente quer entregar assim, eu vou entregar pela metade. Por isso que eu me joguei logo de cabeça e pronto. Me leva, faz o que quiser, Senhor. Acabou. É para ir para onde? Nem pergunto. Bora. Né, pastor Hinaldo? Entrega. É entrega. Ele não pede pela metade. Mas quem foi Samuel? Um grande profeta, o sucessor de Elias. Eli. Ele ensinou o povo a se arrepender e a ter uma entrega verdadeira. Ele ensinou o povo o que é adoração a Deus. Porque aquele povo se perderam. Os filhos de Eli se perderam. E ele esqueceu do que Deus tinha ensinado para ele. E por conta dos filhos dele, ele se perdeu. Plantando entrega, colhendo chamado. E como é o meu chamado? Não quero nem saber. Vai lá e se joga e faz. Pronto, não importa. Deus que vai dizer como é o teu chamado. O Espírito Santo vai sempre usar o líder para dizer, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Agora lembrando o quê? Que não está disposto e disponível não tem chamado. Quer dizer, chamado todo mundo tem, mas não vai cumprir. Mas eu quero, viu? Eu quero ir, mas eu quero assim, eu quero do meu jeito, eu quero da minha forma. Tem que ser assim. Não tem chamado. Você não vai ser escolhida por Deus. Você não adianta. É muito bom ter conforto, mas você quer conforto, tem que ficar na sua casa. Você quer da sua forma, do seu jeito? Você só tem 2 escolhas, ou vai ser como Samuel ou vai ser como Eli. Não tem como voltar atrás. Mas tem muita gente entregando o que Deus entregou nas mãos dela. Está devolvendo. Eu não quero, apóstolo, porque não dá para mim. Pastora, sinceramente, eu estou muito ocupada. Não se preocupa, Deus vai levantar sucessor. Você não é insubstituível, eu não sou insubstituível. O ministério não é nosso, é da igreja, é do Senhor. E o dia que a gente entender isso, o ministério não é meu. É para ser o quê? É para fazer o quê? É só uma mula? Amém, eis-me aqui. Ou você sai de um ministério porque você produziu, ou você sai porque você morreu.
Ou você vai matar o ministério, ou você vai produzir. Então, a própria Bíblia diz que o Senhor, quando Ele vê uma árvore que não dá fruta, Ele corta. Você quer ser cortado? Eu não quero. Engraçado que Samuel, ele cresceu com os filhos de Eli. Ele não poderia ser fruto do meio? Por que ele foi diferente? Porque ele não se contaminou. Desde criança, o jovem Samuel fez a diferença. Criança, cresceu junto, conviveu junto, mas escolheu ser diferente. Escolheu não se contaminar. Ah, um detalhe, ele não se contaminou porque ele tinha um coração obediente a Deus. Ele obedecia a Deus. Ele cumpriu o seu chamado porque ele ouviu direcionamento do líder. É para ir para onde? É para fechar o olho? É para me jogar? Não é do seu jeito, não é da sua forma. Não é como você quer, nem na hora que você quer. Quando ele fala, olha, observa. Quantas vezes ele se levantou? Sim, Senhor, fala. Sim, Senhor, o Senhor me chamou. Não, volta a dormir. Sabe por quê? Porque ele não estava ainda sensível à voz de Deus. Quem escutava a voz de Deus era Eli. Então ele não sabia o que era ouvir a voz de Deus. Ele estava acostumado a obedecer Eli. Então quando ele começou a ouvir, ele entendeu que quem estava chamando ele não era Deus, era Eli. Então 3 vezes ele foi até Eli. Sim, Senhor, fala. Não, eu não te chamei. Volta a dormir. Até que chegou um ponto que ele falou, não, peraí. Eu sei quem está falando com ele. E o mais sério, eu sei quem deixou de falar comigo. Porque para falar com ele, deixou de falar com Eli. E ele disse, ele ainda orienta. Agora você vai dizer, sim, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Só ouve quem é servo. Só ouve quem é obediente. Só ouve quem é submisso. Tem pessoas que você escolhe mesmo quando Deus rejeita. Samuel não escolheu Eli. Ana escolheu Eli direcionada por Deus. Mas não foi Samuel que escolheu Eli, nem os filhos de Eli. Mas quantas pessoas Deus está mandando você se afastar? Deus está rejeitando e você está indo atrás. Deus está falando não se mistura e você vai atrás. Se afasta e você vai atrás. E quando o líder chama para falar, ainda diz que está se metendo na vida. Está cheio. Eu sei o que, eu bem sei eu o que eu estou falando. Mas é muito sério. Quanto por cento o teu ouvido está sensível? Porque eu tenho 2 meses o Senhor falando comigo essa palavra. E eu falando, Senhor, mas não é agora. Mas eu falei, no dia que o Senhor falar, a tua serva vai ouvir, Senhor. Então, quanto por cento você está se entregando? Quanto por cento? Porque Deus escolheu Samuel. Deus escolheu você, Deus me escolheu. Deus escolheu Samuel para uma grande missão. Deus escolheu Samuel para uma grande missão. Deus escolheu Samuel para destruir os erros desse povo. Dos israelitas, os erros lá atrás. E a gente estava na estante conversando com uma pessoa, eu e a pastora, e a gente estava falando isso, a nossa igreja é diferente. A nossa igreja é diferente. A nossa igreja é diferente. Tem que se encaixar. Se você não estou falando dessa pessoa, estou falando no geral. Se você não se encaixar, você sai. Porque ou você é submisso ou você é insubmisso. Ou você obedece ou você é rebelde. E aí, você escolhe o quê? Porque obedecer dói. Dói porque está mexendo, está maltratando, está ferida.
E volta e meia ela vai ter que ser tocada. E lembrando que Deus, ele te chama. Mas Ele não precisa de você, não. Ele não precisa de mim. Ele chama a gente. Todo mundo tem um chamado. Mas são poucas pessoas que Ele escolhe. Mas porque se submete. Mas todo mundo tem um chamado. Mas por que fulano não cumpre? Porque não obedece, porque não quer, porque não se submete. E é engraçado que tem muita gente que ainda vem com o seu jeitinho. Eu quero assim, só dá vontade de falar, desenha aí no mapa o que você quer. Bora ver se Deus aceita, né? Ou se Ele rejeita. Você corre 2 riscos. Porque Samuel, ele recebeu. E ele não queria mais, não adiantava. Sabe o que é? Deus falar para uma família, eu não recebo nenhuma oferta. Nem sua, nem da sua geração. E quando a gente fala de geração, é primeira, segunda, terceira, quarta, misericórdia. E tem que ter sacrifício. E o Senhor até me lembrou, quando eu cheguei na nossa igreja, o Senhor falou para mim, eu quero uma entrega, eu quero uma oferta. E tem que ser seu. Foi comigo que Deus falou. Não foi, Deus não usou o apóstolo para falar comigo. O Espírito Santo falou comigo, para você que gosta de confundir as coisas, porque eu sou sensível à voz do Espírito Santo. E eu falei, mas eu acho que eu não tenho nada só meu para entregar. E o Senhor falou, tem, tu vai se lembrar. E sempre tem alguma coisa, se Ele falou é porque tem. E eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu me lembrei, eu falei, não é que eu tenho? Algo que para mim era de valor. Eu tinha algumas peças em ouro, não era muita coisa. Mas para mim tinha coisas de um valor, de uma importância muito grande. Que simbolizava muito para mim. E o Senhor falou, mas é isso que eu quero. Eu dizia, mas isso aqui foi naquela época que eu ganhei assim. Vai ser a minha recordação para o resto da minha vida. E o Senhor falou, mas é esse que eu quero. Aí eu lembro que eu peguei minha caixinha, coloquei na cama e fui separar. Eu falei, eu nem sabia que eu tinha isso tudo. E eu fui entregar. E quando eu fui entregar, eu só pedi uma coisa a Deus, crescimento espiritual. Eu quero avançar. Eu quero avançar. Então, o que é que te custa hoje? Está te faltando alguma coisa? Você já entregou? Já te doeu a tua oferta? Tem que doer. Tem que sacrificar. E o Senhor falou bem claro para mim, não precisa pedir a seu marido, porque você tem. E eu lá na minha inocência, ai meu Deus, eu não tenho nada. E o Senhor falou, tem, é seu, e que você tem apego. E eu amava. Mas depois que eu entreguei, eu esqueci. Eu vim me lembrar ontem. Ele não mandou entregar? Porque eu vou ficar me lembrando. Mas e você, já entregou alguma coisa? Quanto foi a tua entrega? Custou quanto? Porque às vezes é o financeiro mesmo que Ele quer. Está te custando quanto tua vida com Deus? Ah, mas Deus, Ele não pede nada, mas Ele fala no teu oculto, no teu profundo, no teu escondido. Lembra que Ele não precisa de você? Ele tem prazer em se revelar para você. E ser revelado. Ele quer que você se revele para Ele e Ele para você. Como que Ele vai se revelar para mim? Palavra, profeta. Mas não corra atrás de profecia não, que eu já tive péssimas experiências sem correr. Cuidado, viu? Muito cuidado, já me causou um dano muito grande. Sem eu correr atrás. Eu fico pensando, esse povo é doido. A igreja tem revelação? Tem. Quando o Senhor quer, Ele revela. Se não, vai para a palavra que ela te revela. Para que palavra? Para que revelação maior? Se não a palavra. É só se alimentar todos os dias, todos os dias. Todos os dias o Senhor vai se apresentar.
Samuel era obediente e um servo fiel. Ele ainda não tinha escutado a voz de Deus até aquele momento, porque ele necessitava de passar pelo profeta. Porque a gente também tem que depender, sim, ser totalmente dependente do Senhor e dar crédito. Se você congrega e você não dá crédito, a sua liderança é rebeldia. Tome muito cuidado. Se você não acredita valor, está fazendo o quê então? Está fazendo o quê aqui, se você não acredita? Deixou de acreditar nos milagres? Eu não. Deixou de acreditar no poder? Eu não. Você pode não estar vendo, mas está acontecendo. E muito, eu te garanto que está acontecendo e muito. Aqui tem poder, aqui tem unção, aqui tem preço, aqui tem libertação. O tempo que eu cheguei nesse ministério, grandes coisas o Senhor já fez na minha vida. Muita coisa o Senhor já fez. O Senhor me tirou do nível que eu estava. Eu ainda tenho muito para querer, né? Não me acho nada, não. Mas eu quero mais de Deus. O que depender de mim, eu quero sim. Eu não abro mão da presença do Senhor. Posso não ter nada, mas a presença dEle é tudo para mim. E só para lembrar, Deus, Ele sabe se você está se escondendo ou não dEle. Não adianta se esconder. Ele vai te achar. Só quem escuta a voz de Deus é quem tem Deus. Quem não tem Deus não escuta a voz de Deus. Não se submete. Bora ver o que diz em João 10, 27. Na verdade, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas. E elas me seguem, e dou-lhe as vidas. Não, é só até o 27 mesmo. Está ouvindo? Quem é ovelha, escuta a voz do pastor. Quem é ovelha, escuta a voz de Deus. Se você não escuta a voz do seu líder, você não é ovelha. Você só é uma pessoa que entra e sai na igreja. Você só é uma pessoa que vem congregar, porque as portas vão estar abertas. Mas a ovelha, ela está sensível, né? Ela escuta. Samuel, sim, Senhor, o Senhor me chamou? Não. Ele estava sensível. Até quando ele nem conhecia. Ele estava sensível, ele ouvia, ele se submetia. Em Jó 42:5. Jó 42:5, vamos ver o que fala? A gente pensa que todo mundo tem Deus, todo mundo conhece Deus. É isso mesmo? Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. É porque a tradução é diferente. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois de todo o processo que ele passou a conhecer na intimidade. Você quer ser conhecido de Deus como? De ouvir falar? Ou na intimidade? Porque eu quero intimidade. Servir a Deus é bom. Mas te traz muita paz, te traz muita segurança. É tão bom saber que o meu Deus me guarda. É tão bom saber que Ele me livra, que Ele me protege. É tão bom saber que se eu morrer hoje eu vou para o céu. É tão bom ter direito à salvação eterna. Essa proteção que Ele nos dá. É essa proteção que você tem quando você se entrega, quando você escuta, quando você se submete. Deus escolhe usar pessoas comuns, apenas como Samuel. Mas é necessário obedecer, amar, servir com amor. Ele vai escolher todo mundo. Muita gente aqui é comum, como eu. E Ele nos escolheu. Mas tem que ter amor, tem que ouvir, tem que entender o que Ele quer falar comigo.
Tem sacrifício que ele pede, lembra que eu falei? Mas tem sacrifício que ele não recebe. Tem coisas que ele vai te pedir. E tem coisas que ele não vai receber. A depender de como está sendo essa entrega, ele não aceita. E não queira ser como ele, que ele não recebe nunca mais. E para você entender o que é seu chamado, a sua chama, ela vai precisar estar acesa todos os dias. Você só vai estar sensível se a lamparina estiver acesa todos os dias. Ela não pode se apagar. Você tem que entender isso. Como manter a minha chama acesa? Obediência. Como manter a minha chama acesa todos os dias na igreja? Samuel já estava acostumado a ser submisso ao profeta. Para ele não era sacrifício. Por isso que ele não teve nenhuma dificuldade na hora que ele foi ouvir a Deus. Ele já era submisso ao profeta. Sim, Senhor, fala. Eis-me aqui. O Senhor me chamou. O seu servo está escutando. Primeiro ele achou que era o profeta, porque ele já estava acostumado a obedecer o profeta. Mas quantas pessoas estão mandando você obedecer e você não obedece porque para você elas não são profeta? E quanto por cento a tua lamparina ela está acesa? Porque senão não adianta. Vamos ver o que fala em Hebreus 10, 25, para você entender por que é necessário estar na igreja todos os dias. A igreja primitiva, a gente fala muito, né? Porque tendo a lei... Ô, gente, espera aí, volta. Perdão. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu preciso estar na igreja todos os dias? Vai para Hebreus 10, 25. Viu, mentoria? A mentoria está ensinando, está na igreja todos os dias. Você não é desocupada. Mas se você é submissa, você vai estar todos os dias. E os bancos vazios, é assim que você quer ir para o céu? É assim que a sua lamparina está acesa? Você está aqui por quê? Porque a sua equipe vai perder ponto, mulheres? Ou porque a sua lamparina tem que estar acesa todos os dias? Porque eu estou aqui todos os dias que a minha lamparina ela precisa estar acesa. Eu me preocupo se ela se apagar. Acabou, não tem fogo. Não tem unção de Deus, não tem poder. A igreja primitiva, a gente fala demais da igreja primitiva. A nossa igreja é sim. A igreja primitiva. Onde todos os dias está lutando por você. Onde todos os dias está insistindo com você. Até quando você não quer. Você nem quer. E a gente está insistindo por você. Que Deus é esse, hein? Que chamado é esse? Por que não veio? Por que não está aqui? Por que sumiu? Por que isso? Acorda para a vida. Deus vai te chamar como? Dormindo? Ah, eu não vou para o monte, eu não tenho costume. Começa a ter. Porque senão a tua lamparina vai se apagar. Engraçado que a gente está se acabando. Vem, vem, vem. E quem está em Irecê queria estar aqui todo dia, né, meu irmão? Pedindo para ter um batismo com a honra daquela que vocês nos deram. Isso me constrange. E quem está aqui? Cadê? A lamparina está se apagando. Mas não depende do pastor. Depende da pessoa. É individual. Você quer que sua lamparina apague? Eu não quero que a minha apague. E a igreja primitiva, e todos estavam de comum acordo. E todos estavam em todos os cultos. E todos eram cheios do Espírito Santo. E todos tinham a sensibilidade de saber o que o outro precisava. E todos, a igreja primitiva é todos, todos, todos.
A igreja primitiva não era a pastora Edinólia, a pastora Cris, pastora Gerlúcia. Não, todos. Por isso que para nós é a igreja primitiva. Entendeu, pastora? Para nós é a igreja primitiva. Mas para uma quantidade não é. Mas nós estamos de comum acordo. A igreja primitiva é comum acordo. E todos eram unânimes. Não existia discordância. Não existia rebeldia. Porque quem se rebelou morreu. E morreu na frente de todos. E todos tiveram que ver aquela morte. Isso é a igreja primitiva. Como é que o fogo vai estar aceso? Uma vez na semana? 3 vezes no mês? Numa ceia não vem? Mas é mais fácil o fogo do inferno estar aceso. Mas entenda, igreja primitiva sou eu e você. Aqui é o templo. Isso aqui é um templo que nós vamos entrar. E vamos escolher como queremos congregar. Então vamos entender. Como manter a chama acesa? Palavra. Vamos ser submissos. Vamos ser aqueles que obedecem. E outra coisa, o Salmo 122, 1. Vamos ver o que fala? Primeiro, Deus ele pede sacrifício. Primeiro ele pede o sacrifício, depois ele recebe. Samuel ele foi usado por Deus para restaurar a lei, para restaurar a adoração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é a igreja primitiva. Tem alegria quando fala, vamos para a casa do Senhor, ou nem precisa chamar. É gerar no Senhor expectativa, falar, vou me arrumar, porque hoje eu vou para a casa do Senhor. Eu tenho alegria em sair da minha casa e não uma obrigação. Eu tenho prazer em sair da minha casa para ir para a igreja do Senhor. Lembra? Igreja primitiva. É quem quer ser igreja primitiva. Porque Atos não vai voltar. O dia do Pentecoste, você escolhe se você quer ser cheio. É hoje, é agora. Não depende do dia da ceia, não depende de quinta-feira, não depende de domingo, não depende de quem está adorando, não depende de quem está pregando, mas você escolhe quem você quer que adore. Você escolhe quem você quer que pregue. E você quer que Deus te escolha assim? Não vai te escolher dessa forma. Já parou para pensar que Deus também te olha? E se Ele te olhar como você olha para as pessoas? E se Ele te vê como você vê o cenário? Porque Eli, ele enxergava. Ele tinha visão. Ele era profeta, mas ele ficou cego. Ele perdeu a visão. Ele não escutava mais. Ele não ouviu a voz de Deus. E ele ficou cego. E para piorar, os filhos dele fizeram tanta asneira que o Senhor rejeitou. Qualquer oferta que viesse, o Senhor não recebia. Eu não quero ser essa que o Senhor não recebe uma entrega minha. Um jejum, onde eu estou aqui até depois do culto e eu saber que o Senhor não recebeu. Para que ficar com fome o dia todo? Se o Senhor não receber esse sacrifício, é para quê? É para você me olhar e falar, está jejuando hoje? Não, não resolve. Lembra, a igreja primitiva é você. Igreja primitiva é eu. Acorda, igreja. Muda a tua visão. Para de ficar esperando o anjo descer do céu. Quem vai descer vai ser o Senhor para nos resgatar. E cuidado, porque esse tempo pode passar na tua vida. Ele pode não chegar, porque você está desenhando como você quer. E eu já vou finalizar. Mas hoje Deus também está pedindo entrega. Ele quer a tua vida como entrega para Ele. Hoje Ele